Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos neste vídeo trabalhar o módulo 25. Pessoal, o módulo 25 ele traz lá, está intitulado Quantifiers. Quantifiers para nós seriam quantificadores. São palavras, né, termos ou até mesmo expressões, vocês vão ver aqui algumas expressões também, que são utilizados para indicar quantidade, tá? A primeira coisa que vocês precisam ter em mente para nós desenvolvermos e lermos aqui esses tópicos que vocês têm no módulo 25 é o seguinte: vocês precisam entender que existem sempre dois tipos de substantivos, né? Então, nós temos substantivos contáveis e também substantivos incontáveis. Aqui, a ideia, por que eu falo, né, que você precisa ter em mente? Porque todos esses termos, essas expressões que nós vamos ver, serão totalmente influenciadas pelos substantivos, tá? Então, ao analisar a frase, se você ver que você tem um substantivo contável, você vai usar determinados quantificadores. Da mesma maneira como se você tiver substantivos incontáveis, você irá utilizar outros quantificadores, tá? O que a apostila traz para vocês, ela traz uma divisão em tópicos. Ela trouxe 5 tópicos, expressando aí um pouquinho sobre alguns quantificadores. Existem diversos quantificadores, porém aqui nós vamos trabalhar mais ou menos com 6 quantificadores, 6 principais quantificadores. Então, nós vamos trabalhar com palavras que vão expressar muita quantidade, tá? Pouca quantidade ou menos quantidade, ou seja, algo que deveria ser mais, ok? Menos do que o esperado. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês se lembrassem é disso, tá? Nós precisamos ter em mente que alguns substantivos são contáveis e outros são incontáveis. Thaisa, o que seriam substantivos contáveis? Substantivos contáveis são aquelas, né, palavras que nós nomeamos as coisas e que nós conseguimos indicar uma quantidade específica. Por exemplo, canetas, cadernos, pessoas, livros, enfim, apostilas, canecas, tá? Todas essas palavras nós conseguimos dar quantidade, correto? No inglês e no português também perfeitamente. Então, eu tenho 5 canetas azuis. Eu tenho, 30 lápis. Ok? Então, aqui eu consigo contar. Agora, os substantivos incontáveis, eles já possuem uma ideia mais abstrata. Por quê? Tanto no português quanto no inglês, especialmente no inglês, falando, né, especificamente no inglês, porque os substantivos incontáveis possuem aí, para nós, em algumas situações, vão entrar em choque, vão de encontro com o que nós temos na nossa cabeça, né, a ideia que nós temos na nossa cabeça referente a substantivos incontáveis. Então, assim, vou citar alguns exemplos clássicos. Por exemplo, água, óleo, açúcar, sal, pão, areia, ar, ok? São substantivos incontáveis. Pessoal, eu citei alguns aqui, eu vou comentar sobre eles. Por exemplo, água. Eu não consigo contar a água. Imaginem algo, igual eu falei, uma ideia abstrata, tá? Então, por exemplo, imagina a água. Eu vou contar a água. Ok, tá. Canetas, lápis, borrachas, eu consigo concretamente separá-las e contá-las. Agora, imagina a água. Imagina, vou usar assim um exemplo amplo, assim, só para vocês entenderem. Imagina a água, imagina o oceano. Você consegue contar quanta água tem no oceano? Não consegue. O fato de alguns substantivos serem incontáveis
nos leva à seguinte ideia de que os substantivos eu não consigo... Imagina algo que você não consegue pegar, abstrato, tá? Então, uma água, 2 águas, 3 águas, não dá, ok? O que conta-se quando nós temos um substantivo incontável é o que a gente chama de container no inglês, né? Seriam os recipientes, tá? Então, eu conto, sim, uma garrafa de água, 1 quilo de açúcar, né? Um pacote de açúcar, enfim, um pacote de arroz, uma garrafa de óleo, né? Quando compro o óleo no mercado e tudo mais. Aí eu citei um lindo que no português é contável. E eu citei, vocês se lembram qual foi? Não? Eu citei o pão, tá? Gente, o pão no português, ele é perfeitamente contável, né? Quando eu vou, sei lá, à padaria, eu vou lá e chego lá. Por favor, eu gostaria de 2 pães, eu gostaria de 5 pães. Eu perfeitamente consigo pegar esse substantivo pão e colocar no nosso idioma, português, tá? Eu consigo colocar esse substantivo no plural e assim dá-se a ideia, né, de contabilidade, de contável. No inglês, o substantivo pão, ele não é contável. Por isso que eu falei que causa um choque aí para nós. Mas, Thaisa, o pão eu conto. 1 pão, 2 pães, 3 pães. Perfeito. No inglês, não. Tá? Então, a ideia de pão no inglês é incontável, tá? Aí, o que acontece com o pão? Eu não posso falar assim, 2 breads. I'd like 2 breads, please. Se você falar isso... Ok, a pessoa nativo, né, de falante de língua inglesa, ele vai entender, mas tá errado de acordo com a construção do idioma dele, tá? Então, o que você tem que entender é que alguns substantivos, eles serão incontáveis, e aí o que é que eu vou contar? Eu vou contar uma medida, né? Eu vou contar uma medida. Então, por exemplo, eu vou contar uma fatia de pão, que no inglês a palavrinha seria slice, tá? Vou contar uma fatia, vou contar um pedaço de pão, que no inglês a palavrinha é loaf, tá? Então, I'd like 2 slices of bread. Eu gostaria de 2 fatias de pão. Aí eu posso falar assim, I'd like 2 loaves of bread. Eu gostaria de 2 pedaços de pão, né? Aí, tem gente que ainda vem e me fala assim, ai, se eu chegar na padaria lá, sei lá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, o que for, e eu falar assim, eu quero 2 pães. Imagina a ideia, né, de que há 2 pães lá. Mas aí, gente, o povo não fala isso. I'd like 2 breads. Eles não falam isso. Você pode falar assim, I don't know, I'd like 2 of these. Você mostra, eu gostaria de 2 destes, ok? Então, assim, tenta não ficar preso na ideia do português, porque estará errada, tá? O que você tem que entender é que a nossa cabeça, ela abre, né, para ideias novas. Então, ó, pão, carne também é incontável no inglês. Eu conto o quilo da carne, sei lá, um pedaço da carne, ok? Mas eu nunca vou falar, por exemplo, carne em inglês é meat. Eu nunca vou falar meats. Não, ok? Então, há alguns, o bolo também, por exemplo, o bolo, você conta a fatia do bolo, o pedaço do bolo, né? A slice of cake, enfim. Mas você nunca vai falar, ok? Eu consigo falar cakes, porém, essa ideia de contável e incontável, se você vai falar que você comeu bolo, I ate cake, eu comi bolo. I ate cake yesterday. Eu comi bolo ontem. Mas se você falar assim, I ate 2 cakes yesterday. Eu comi 2 bolos ontem.
essa ideia está errada, porque a pessoa vai entender que você literalmente comeu 2 bolos, e normalmente o bolo é gigante, então é impossível. Não é impossível, alguém poderia sim comer 2 bolos inteiros, mas enfim, né? A ideia é exatamente essa, tirar do concreto e jogar para o abstrato, tá? Os substantivos incontáveis fazem isso conosco, então nós precisamos tomar muito cuidado aqui. Na apostila de vocês, na página 438, vocês têm então algumas divisões sobre esses quantifiers. Então, vocês têm lá 5 tópicos, tá? 3 tópicos nessa página e depois vai até a página 439 com mais 2 tópicos, dando 5 aí, tá? Então, gente, o que ele fez aqui, na verdade, foi ele separou por tabelas, tá? O que, levando em consideração os substantivos contáveis ou incontáveis, ele separou em tabelas o que eu uso para contáveis e o que eu uso para incontáveis, ok? No primeiro tópico, ele trouxe 2 tabelas muito importantes, tá? Essas 2 tabelas aí, as 2 primeiras tabelinhas, se vocês quiserem marcar aí, passar um marca-texto, fazer uma nuvem, qualquer coisa desse tipo, para que chame atenção, é interessante. Por quê? Porque que ele trouxe as seguintes palavras no primeiro quadrinho. Ele trouxe much, little e less. Essas 3 palavrinhas você vai utilizar para substantivos incontáveis, tá? Percebam que até o exemplo trouxe a palavrinha coffee, que é incontável, ok? Então, o que é que você precisa entender? Que quando você, na sua frase, você ver um substantivo que é incontável, não consigo contar, né? A não ser que eu conte o recipiente. Porém, no modo geral, eles vão trazer essa ideia abstrata, né? De não contar. Então, você utiliza much, little e less. Aí, o que significam essas palavras? Ele trouxe aí para vocês, né? Então, o much dá a ideia de muito quando você quer expressar uma grande quantidade, tá? De determinada coisa. O little, para nós aí seria um pouco, ou seja, não é muito, mas ok, tem um pouco, ainda dá para trabalhar com isso. E less é tipo menos assim do que o esperado, talvez não seja o suficiente, né, para a pessoa, sei lá, realizar a atividade. Imagina que ela está fazendo um bolo, enfim, e aí ela não tem açúcar suficiente, enfim. Nessas frases vocês conseguem visualizar melhor. Percebam que ele tem até uma seta indicando qual é o substantivo, tá? Ó, vamos ler o exemplo do much. She doesn't drink much coffee. Ela não bebe muito café, ok? Então, aí eu trouxe ali o much, o drink, todas essas 3 coisas aí conectadas, tá? Percebam que ele ficou depois do verbo. Olha o little, o exemplo com little. She drinks little coffee. Ela bebe um pouco de café. Não bebe muito. Bebe só um pouquinho. E agora um exemplo com less. Olha só. She drinks less coffee than John. Aqui eu quis dizer nesse sentido. Ela bebe menos café do que o John. Num comparativo aí, né, de quantidade, a gente sabe que o John toma mais café do que esse ela aí citado, ok? Então, o que vocês precisam ter em mente nessa tabelinha é que essas palavras, esses quantificadores, são usados para substantivos incontáveis, ok? Descendo, vocês têm lá many, few e fewer. Essas 3 dá a mesma ideia, a mesma tradução, porém, percebam que você pode traduzir também elas no plural, ok? Por quê? Porque aqui nós utilizamos com substantivos contáveis, tá? No plural, sim ou não, tá bom? Então, aqui, olha os exemplos. Para many, que significa muitos ou muitas. She doesn't have many friends. Ela não tem muitos amigos. Few, para nós, poucos ou poucas, tá? Porque a gente sabe que no português há gênero, né, aí para as coisas, ou enfim,
No inglês a gente não tem essa variação de gênero, né? Masculino e feminino, o que é ótimo porque facilita a nossa vida na hora de traduzir. She has few friends. Ela tem poucos amigos. E o fewer vai indicar algo a menos do que alguém. Então, por exemplo, she has fewer friends than John. Novamente, essa pessoa aí, esse she, contém menos coisas do que o John. Então, ela tem menos amigos do que o John. Então, uma quantidade bem abaixo, né? Quando eu estou comparando com alguém. Percebam que fewer e less você só vai usar em sentenças de comparativo, assim, quando, né? Tá dando uma ideia aí de comparação em relação a outra pessoa, ok? Os outros a gente utiliza aí nas sentenças normalmente, ok? Nós temos aqui duas notas muito importantes. Assim, é essencial isso daqui, tá? Em relação às palavrinhas much e many. Percebam que tem duas bolinhas aí, isso é fundamental. Ele diz o seguinte: much e many são usados preferencialmente em orações interrogativas e negativas. Então, percebam, quando houver uma sentença interrogativa e negativa, você vai colocar o much e o many, tá? Para indicar aí uma certa quantidade. Você não vai ver muito much e many em sentenças aí afirmativas, tá? Acontece, mas é preferencialmente em sentenças interrogativas e negativas. Aí, ele trouxe dois exemplos aqui para vocês. Do you have many cousins? Você tem muitos primos? Aí eu tenho outro exemplo. We didn't spend much money. Nós não gastamos muito dinheiro, ok? Então, primeira coisa, olha lá, pergunta qual substantivo aqui na frase? Cousins, primos. Contável, né? Eu conto, 1, 2, 3, tá? Então, many. Depois apareceu money. Gente, money. Aí vai o tic-teco de vocês vai falar, mas o que tá acontecendo? Dinheiro no inglês é um substantivo incontável. Então, de novo, sai do concreto e entra no abstrato. E em inglês, assim como a gente conversou, né, sobre o pão, a carne, o dinheiro, a gente conta as cédulas ou as moedas. Então, eu posso falar, eu tenho tantas moedas, eu tenho tantas notas de $5, enfim, tá? Eu me expresso dessa maneira. Agora, a ideia dinheiro, tenta colocar money no plural, monies. Não existe, tá? Então, money é incontável, ok? A gente conta as moedas, a gente conta as cédulas, né? Os cartões de crédito também, perfeitamente contáveis, mas a ideia dinheiro não, ok? É totalmente abstrato. Agora, o many é uma coisa interessante. Lembra que nós vimos lá e vocês observaram que many a gente traduz como muitos ou muitas, né? Então, aqui precisa cuidar para concordar o verbo, ok? Precisa cuidar para concordar o verbo na hora de formar a frase, porque many vem no plural. Então, olha, ele diz many tem concordância verbal de plural. Então, se você falar, ó, many students, aí olha lá em caixa alta, are waiting outside. Muitos estudantes estão esperando lá fora. Então, aqui eu preciso tomar cuidado, porque precisa haver a concordância verbal, né? Se eu falar, não tem nem possibilidade. Eu falando assim, muitos estudantes está esperando lá fora. Não existe isso, nem nunca. No português também, zero aceitável. Não há possibilidade. Agora, claro, eu preciso concordar o verbo, né? Então, eu preciso colocar aqui, se eu sei que students é plural, tecnicamente, seria o pronome they. E aí, eu, óbvio, colocaria o verbo, aliás, coloco o verbo no
plural. Are aqui porque são, né? Ou estão, no caso, nesse contexto, estão. E aí eu tenho esse verbo no plural. Não pode esquecer disso, que many tem que concordar com o verbo, tá? Senão vai ficar errado, né? Como falar no português. Muitos alunos é inteligente. Opa, não é inteligente, né? Porque não tá concordando o verbo. Então, tem que tomar esse cuidado, tá bom? Aqui ele faz uma observação, não é muito usada, tá? Mas acontece. Olha só. Pode-se, porém, substituir a forma many plural por many a singular. Se você transformar se você, né, não quiser falar many e aí o plural do substantivo e do verbo, você pode colocar many a. Olha o exemplo que você tem aí. Many a student is waiting outside. Aqui ele dá a ideia de para nós, assim, a tradução ficaria a mesma coisa, tá? Muitos dos estudantes estão esperando lá fora, porém aqui é uma técnica, é uma forma de não precisar conjugar o verbo. Porém, não é muito usada e, digo mais, fica mais difícil de entender no contexto geral, tá? Do que você simplesmente colocar o verbo lá no plural e boa, tá? Porque, ó, pensa comigo. Muitos, para nós seria muito estudante, ou seja, muitos alunos, tá? Está esperando lá fora. Tecnicamente não faz muito sentido para nós, tá? Porém, uma técnica utilizada na língua inglesa nesse contexto, com os quantifiers, caso não queira fazer aí a troca de singular plural, porém não é muito usada, tá? Então, não precisa se preocupar com esse tópico, ok? Com essa partezinha de transformação. Many, plural, gente. Many não tem jeito. Substantivo no plural, ok? Se vocês derem uma olhada no tópico 2, o tópico 2 é bem interessante. Ele trouxe para vocês algumas expressões que podem ser usadas para substituir much e many. Isso não significa que você vai lá e, enfim, não utilizar much e many. Much e many é muito utilizado, tá? Muito utilizado quando eu quero indicar aí uma quantidade sobre as coisas. Porém, existem expressões idiomáticas que significam a mesma coisa. Então, se vocês olharem aí no quadrinho, em sentenças afirmativas, você tem essas expressões para substituir much e many, tá? Por exemplo, o exemplo que tem lá, Jane has, aí eu tenho a lot of, lots of, a great deal of, a good deal of friends. Pessoal, essas quatro expressões querem significar apenas uma coisa, many, ok? Então, muitos, simplesmente a lot of, lots of, qualquer uma aqui que você utilizasse ia significar a mesma coisa que many, tá? Muitos ou muitas. Então, Jane tem muitos amigos, é isso que a frase quis dizer, tá? Porém, você pode sim utilizar uma expressão idiomática para substituir, tá? Quando é que eu posso utilizar uma expressão idiomática? Fazendo os exercícios. Se o exercício pedir para você utilizar uma expressão idiomática, utilize. Se não, não utilize, tá? Na língua falada, um pouco mais informal, todas essas expressões aparecem, tá? Na língua falada, no informal. Formalmente, utiliza-se mais much e many, ok? Olha a sentença de baixo. There has been, as mesmas expressões, né? A lot of, lots of, rain recently. Aqui, qual palavrinha, qual quantifier nós poderíamos substituir? Much. Por quê? Porque aqui eu tenho rain, chuva. Inclusive tá chovendo agora, vocês estão ouvindo o barulho da chuva? Much aqui vem para substituir essas expressões porque chuva é um substantivo incontável, tá? Então, there has been
much rain recently, nessa ideia, tem tido muita chuva, né? Tem acontecido aí muita chuva recentemente. Cuidado só nisso daqui. A ideia é substituir o much, tá? Porém, você tem que entender que você não poderia de maneira nenhuma colocar much aqui nessa frase. Por quê? Porque o much, ele nunca vem em sentenças afirmativas, tá? Lembra disso. Much nunca vem em sentenças afirmativas. Tenta colocar. Eu sei que tem gente que já tem aí um pouquinho mais de experiência com inglês. Tenta colocar much numa sentença afirmativa. Não dá, tá? Normalmente ele aparece em interrogativas e negativas, ok? Então, para a expressão para o much, essas expressões idiomáticas fazem mais sentido. Por quê? Porque sim, eu posso usá-las em sentenças afirmativas, tá? Então, esse tópico aqui de sinônimos de much e many funciona melhor, essas expressões que estão aqui funcionam melhor para o much, porque eu sei que eu não consigo utilizar much em sentenças afirmativas. E aí, há, sim, uma opção, que são as expressões idiomáticas, para você utilizar, tá? Aqui, depois no próximo quadrinho, ele traz um tópico de notas, tá? Algumas observaçõezinhas para vocês fazerem, ok? Mais algumas expressões aí. Então, 3 bolinhas. A lot. Então, ele trouxe o a lot, que é muito, muitos, né? Sem o of, não deve ser usado antes de substantivos. Então, pensa na sua frase. Se você for utilizar o lot, ou a lot, ou lot of, você nunca pode colocar ele antes de substantivos. Olha só. She works a lot. Ela trabalha muito. Não precisa, né? Nem de complemento, nem no português. Ela trabalha muito. A lot was done by him. Olha que interessante essa frase. Muito foi feito por ele. Tem substantivo aqui depois do a lot? Não, não tem. Por quê? Tem a palavra was, que é o verbo be, né? Então, enfim, verbo, tudo bem. Pode vir depois do a lot. Se fosse um substantivo, jamais, ok? Olha só, aqui ele diz em relação à concordância verbal, tá? Então, você tem que olhar e tomar cuidado para ver aí como é que vai ficar a sua concordância verbal quando você colocar essas expressões. Da mesma maneira como nós vimos lá do many, né? Eu preciso concordar o verbo aqui, então é só para observar. Preciso concordar o verbo quando for colocar. Olha só, a lot of e lots of. Tem concordância verbal dependente do elemento que a seguir. Foi o que ele trouxe escrito aqui. Vamos ver os exemplos. There is a lot of dust here. Então, olha, ele disse, existe muita, traduzir, né? Muita poeira aqui. Dust, poeira, substantivo incontável. Então, eu precisei do a lot, né? Muita poeira. Não posso falar muitas poeiras. Não, nem no português. Então, não poderia falar lots of, que aí daria ideia de plural, tá? Então, there is a lot of dust, ok? Houve concordância aqui. There are a lot of books here. Olha a concordância. Então, existem, there are, a lot, então, muitos livros aqui. Então, substantivo tá aqui, verbo tá aqui, tem que concordar, tá? Tem que fazer sentido. Da mesma maneira como no português, né, gente? Olha a expressão plenty of. Gente, plenty of é para indicar quando algo é suficiente, tá tudo ok. Não tá nem a mais, nem a menos, tá? Nem pouco, ok? Então, ó, there is no need to hurry. We've got plenty of time. Não há motivo para se apressar, nós temos tempo suficiente. Então, seria essa tradução aí, suficiente, ou até mesmo mais do que suficiente, tá? Essa é só uma observação. Porém, esse plenty of não vai aparecer muito nos exercícios, ok? Olha, vocês têm aqui 2 palavrinhas que às vezes nos confundem quando nós temos tradução.
Na verdade, sempre nos confundem. Eu vejo muita gente usando errado essas palavras, very e much, tá? Então, na letra A, ele trouxe aqui a palavra much. Então, much e very significa muito, ok? Muito, muita, dependendo aí, né, da situação. Nós temos que tomar cuidado. Por quê? Significa a mesma coisa. Porém, eu não uso ele assim, aleatoriamente. Eu não uso esses quantificadores aí aleatoriamente, o much e o very, embora seja a mesma tradução, tá? Então, nós temos aí o much, eu só uso em substantivos incontáveis, no singular. Então, olha só o exemplo. Do you have much work to do? Work, trabalho. Pensa assim, então é trabalho. Incontável. Então, eu tenho um substantivo incontável aí no singular. Eu preciso do much, tá? Olha embaixo. Também quando eu estiver fazendo comparativo. Isso aqui foi... Esse assunto de comparativo apareceu, se eu não me engano, no 8º ano. This book is much more interesting than that. Então, aqui eu fiz uma comparação. Este livro é muito mais interessante do que aquele, ok? Então, quando eu tiver aí um comparativo ou um substantivo incontável, eu uso much, tá? E o very, a gente sempre usa antes de adjetivos e advérbios. Então, olha só os dois exemplos que vocês têm aí. Her daughter is very intelligent. Então, se eu vou falar assim, ó, a filha dele é muito inteligente. Olha o muito aí. Não poderia falar assim, her daughter is much intelligent. Nah, tá? Intelligent é o adjetivo, ele trouxe aí pra vocês. They arrived very late yesterday. Aqui ele trouxe o advérbio late, né? Advérbio de tempo. Então, eles chegaram muito atrasados ontem, ok? Então, very, eu não poderia falar much também aqui, porque é um advérbio. Então, tenho que tomar esse cuidado, tá? Analisar a frase. Aí, descendo lá, vocês têm uma coisa bem interessante. Vocês têm as palavrinhas, novamente ele vai trazer aqui little, a little, few e a few. Pessoal, aqui a gente sabe que nós vamos utilizar essas palavrinhas para falar, né, indicar aí uma menor quantidade. Porém, vocês têm que tomar cuidado, porque, olha lá, então, little, aí você pode até voltar lá na tabelinha, né, de cima. Little, você sabe que você usa para substantivos incontáveis, né? E o few para contáveis, tá? Aí, o que tem essa diferença? Esse azinho, esse artigo, faz toda a diferença. Por quê? Quando você tem little e few, você indica ideias opostas de a little e a few. Então, assim, ó, vou ler aqui o que ele trouxe para nós. A little e a few são ideias positivas e significam uma pequena quantidade de, ou um pequeno número de, e equivalem a some em inglês. Aqui, gente, o a little e a few, a gente consegue ter uma ideia de que a pessoa, vamos supor, tem um pouquinho aí de determinada coisa, tá? E que isso ainda tá sendo bom para ela, dá um sentido positivo. Mas se vocês virem uma frase com um sentido, tipo assim, a pessoa tá sem nada, tipo, meu Deus, pouquíssima quantidade, lhe dá uma ideia negativa, tá? Olha só a letra B, little e few são ideias negativas. Aí olha essa ideia, I have little money in the bank. Olha só, eu tenho pouco dinheiro no banco. Dá uma ideia negativa, tipo, putz, não vou conseguir pagar as minhas contas. Se você falasse assim, ó, I have a little money in the bank. Opa, I have a little money in the bank. Ou seja, eu tenho um pouco de dinheiro, eu consigo pagar as minhas contas. Porém, olha a diferença, um artiguinho muda totalmente o sentido. Então,
essa ideia de ideia positiva, né? Com o a little, a few, e a ideia negativa de que, putz, tá difícil. Little e few, ok? No último tópico 5, você tem aí algumas expressões que a gente usa para enfatizar ou ampliar a ideia dos quantificadores, tá? Para nós aí seria o so, to e também o very também dessa ideia. Olha só essas frases. I can't bear so much noise. Aqui o so para nós dá a ideia de tão, tá? Ou tanto, sabe? Tanto. Então, eu não consigo suportar, I can't bear, eu não consigo suportar tanto barulho, so much noise. Então, tanto barulho, vai juntar aí, fazer essa tradução. There are so many jobs to do today. Existem tantos trabalhos, ou seja, enfatizei, né? A gente sabe que many, much significa muito, né? Ou muitos. Porém, quando você coloca o so aí, ele amplia, ele aumenta, tá? Então, tantos trabalhos para fazer hoje. Too much noise drives me crazy. Muito barulho me deixa louca. Verdade. There are too many people in the restaurant. Existem muitas pessoas no restaurante. Percebam que a tradução para nós fica a mesma coisa, né? Como se não houvessem esses intensificadores aí. Porém, na língua inglesa isso faz todo sentido. Amplia, aumenta, intensifica, tá? A quantidade, os quantificadores. Pessoal, os exercícios que vocês têm aí são para praticar tudo isso daí, tá? Porém, eu achei bem legal porque eles estão bem divididinhos, ok? Então, não vai ficar muito difícil aí para vocês. Então, o que vocês têm que fazer? Eu vou explicar os exercícios. No exercício 1, você vai completar as frases com much e many. Aqui, essencialmente, é para ver se você pegou a ideia de substantivo contável ou incontável, tá? Então, lembra, much eu utilizo para falar quantidade, né, de substantivos incontáveis. Então, você vai analisar aí, ó, por exemplo, na número 1, gas é tipo combustível, gasolina, tá? Postage, information, people, mais. Então, você precisa traduzir esses substantivos que estão aí logo após a lacuna, para você ver se eles são contáveis ou incontáveis, tá? Essa é a ideia do exercício, é ver se você compreendeu o sentido de substantivo contável ou incontável. Sem essa compreensão, fica impossível você fazer o exercício, tá? Agora, o exercício 2, você tem lá feel, a few, little e também a little. Aqui, além de você se lembrar quais você usa para substantivos contáveis e incontáveis, você precisa ver a ideia da frase. Então, percebam que algumas aqui possuem duas sentenças aí interligadas, duas ideias. Então, você vai traduzir, né, na sua cabeça e você vai ver, tá dando uma ideia positiva? Qual que eu uso para ideias positivas? Olha lá nos tópicos que nós lemos. Não, tá dando uma ideia negativa da coisa, do substantivo, né? Tá faltando, tá pouco demais, tá? Nossa Senhora. E aí você tem que pensar qual você vai usar nessas condições, tá certo? O exercício 3, você vai trabalhar o que nós vimos lá em cima sobre o much e o very. Lembra que eu falei que much e very significa a mesma coisa, porém tem alguns macetes, algumas regrinhas que a gente utiliza, né, para saber quando eu uso um, quando eu uso o outro, tá? Então lembra, volta lá no tópico que nós lemos isso daí, tá bom? Analisa o que você tem na sua frase, se é um substantivo ou se está fazendo um comparativo, tá? Isso vai influenciar totalmente. Se é um adjetivo ou se é um advérbio, nós conversamos lá, tá? O exercício 4 aqui vai trazer fewer e less. E aí ele vai trabalhar com essas ideias de menos, né? Não de mais, como much e many.
fewer e less a gente trabalha com as ideias de menos, ok? Necessariamente usando aí algumas comparações ou não, tá? Então, só lembrar aí quais que são, qual que é utilizado para incontável, substantivo incontável, e qual que é utilizado para substantivos contáveis, tá? O último exercício, eu julgo um pouquinho mais difícil, porque ele é no modelo assim de vestibular, Enem e tudo mais, tá? Ele traz uma frase para você, tá? Eu acho mais difícil porque ele traz todos os quantifiers misturados, e aí você precisa realmente pensar se ele o que tá faltando nessa frase para te dar aí um sentido de mais ou menos, tá? E interpretação ali, além de pensar se vai ser substantivo contável ou incontável. Então, você tem que trabalhar com tradução aqui, ajuda bastante, tá? Aí, nesse exercício 5, tem 1, 2, 3, até os 5 só, são só 5 esses, tá? Dos mais difíceis, vamos dizer assim, tá bom? Então, façam com calma. Eu sei que o vídeo ficou longo, sei que nem todo mundo vai assistir, mas para quem estiver disposto aí, eu acho que fizemos uma boa conversa, né? Tentem fazer os exercícios quando vocês estiverem fazendo. Se for até meio-dia e meio, eu respondo, tá bom? Se não, só no dia seguinte. Um beijo e até mais, pessoal. Tchau, tchau!